Olá, seja bem-vindo ao primeiro vídeo oficial do canal Rota de Contato. A gente vai começar com um exercício de imaginação. Eu quero que você imagine que você está dirigindo numa rodovia no final da tarde. E de repente você nota no céu crepuscular um foco de luz maior do que as outras estrelas. De repente esse foco de luz começa a se movimentar com uma velocidade absurda e se aproxima do seu carro. Você fica petrificado, deixa o motor morrer e fica paralisado observando aquela bola de luz na sua frente. Tão subitamente quanto apareceu, ela volta a desaparecer no horizonte. E aí você liga o carro e volta para casa. No outro dia, mais calmo, né, você relata a sua experiência e você volta ao local do encontro. E onde aconteceu, né, onde você viu, você teve seu encontro, você consegue identificar vestígios, marcas no solo e até na vegetação. E aí eu te pergunto, você saberia dizer se você teve um contato de primeiro, segundo ou terceiro grau? Você sabe o que essa classificação significa e o que ela tem a ver com a nova série do History Channel? Então, fique atento porque nesse vídeo a gente vai falar da classificação do contato proposta pelo Dr. Alan Hynek e do projeto Blue Book. Bom, o projeto Blue Book, ele foi um programa, né, da Força Aérea Norte-Americana que esteve em vigor durante as décadas de 50 e 60. Ele se dedicava a investigar os avistamentos de objetos não identificados, que na época eram muito numerosos, né, nos céus americanos. E aqui eu proponho que você lembre o seguinte: nessa época havia um clima de tensão no ar nos Estados Unidos, né, em outras partes do mundo também, porque a Segunda Guerra Mundial tinha acabado de terminar, tinha a história da bomba atômica, né, conversa sobre bomba atômica, o medo de uma guerra iminente, né, com a União Soviética, né, o que a gente conhece hoje por Guerra Fria, então era o início da Guerra Fria. Então, no meio desse clima, né, que já era um clima de pânico, podemos dizer assim, começou a aparecer, a pipocar na mídia essas histórias de objetos voadores não identificados. Então, a princípio, né, o objetivo do projeto Blue Book era identificar se esses objetos eram reais, se esse fenômeno que depois ficou conhecido como UFO, né, o OVNI aqui no Brasil, se esse fenômeno era real e se ele apresentava uma ameaça, né, para os Estados Unidos. E também para dar algum tipo de explicação para o público, né, a respeito do que estava acontecendo. Ele teve como consultor o Dr. Alan Hynek, que era astrofísico. Na série do History Channel, se você está acompanhando, né, se você acompanhou a primeira temporada, você viu que ele é interpretado pelo ator Aidan Gillen, né, que fez Game of Thrones. Bom, o Hynek, ele exerceu essa função de consultor por mais de 2 décadas, né? Na verdade, desde os estágios iniciais do projeto Blue Book, que eram chamados de Projeto Sign e Projeto Grudge, até o término oficial do projeto, né? Que foi em 1969. Em 1972, então 3 anos depois, né, do término oficial do projeto Blue Book, o Dr. Hynek ele publica um livro chamado The UFO Experience, A Scientific Inquiry. E esse livro, pelo que eu pesquisei, ele não tem edição aqui no Brasil, não foi lançado aqui. Então, todos os trechos que eu vou apresentar ao longo do vídeo, eu mesmo que traduzi. Na introdução, né, da primeira parte do livro, que chama O Inocente na UFO Land, um inocente na Terra dos OVNIs, o Dr. Hynek, na página 17, ele vai falar: o fim do projeto Blue Book aumentou o meu senso de obrigação de compartilhar minhas experiências, muitas delas surpreendentes, com o problema dos objetos não identificados e com a Força Aérea. Eu me sinto um pouco como um viajante que retornou de uma longa jornada através de terras inexploradas e exóticas, e que acredita que cabe a ele registrar essa viagem e os bizarros costumes dos nativos dessa estranha terra para o benefício daqueles que ficaram em casa. Esse trecho ele vai dar o tom, né, das explicações nessa primeira parte do livro, que é onde o Dr. Hynek vai explicar como é que ele caiu de paraquedas nesse mundo dos UFOs, né, que até então para ele era motivo de piada.
E ele até reconhece, né, que há realmente uma barreira nas universidades e por parte dos acadêmicos para lidar com o assunto. E essa barreira é o que geralmente impede que o assunto seja estudado cientificamente. Bom, se nessa primeira parte do livro o Dr. Hynek, né, vai explicar a relação dele com os UFOs, como que ele caiu nesse mundo, né, de paraquedas, na segunda metade, na segunda parte, na verdade, ele vai trazer de fato, vai começar a trazer os relatos, né? Essa segunda parte do livro chama Os Fatos e os Problemas. E ele vai apresentar esses relatos a partir da segunda classificação. Luzes noturnas, discos na luz do dia, registros de radar, contatos imediatos de primeiro grau, de segundo grau e de terceiro grau, né? E aí, sobre cada uma dessas categorias, o Dr. Hynek ele vai trazer dezenas de relatos, dezenas de exemplos. E aí você percebe, né, o esforço dele em organizar, catalogar o conjunto de dados inicial, né? E de elaborar uma classificação própria, que até então não existia. Eu acho que até o projeto Blue Book, nem o nome que a gente conhece, né, OVNI ou UFO, existia. Foi ele que de certa forma, elaborou essa terminologia. E aqui a gente se pergunta, né, lendo essa parte do livro, mas qual é a diferença entre as primeiras 3 categorias e os contatos imediatos? Bom, o Dr. Hynek ele vai explicar que a principal diferença é que nos contatos imediatos os objetos são vistos com uma proximidade de 150 metros ou menos. Nos contatos imediatos de primeiro grau, você tem relatos de observação, né, desses objetos muito próximos, né? Como eu falei, de 150 metros ou menos. Mas não há qualquer interação entre o objeto voador não identificado e o espaço físico, né, no qual ele é observado. Já no contato imediato de segundo grau, há interações há vestígios, né, de interações entre o objeto e o espaço no qual ele é percebido. Na verdade, não só no espaço, mas também em objetos inanimados, em animais e, por vezes, até nas próprias testemunhas, né? Aqui a gente pode dizer, né, apontar que o caso apresentado lá no início do vídeo, ele se encaixaria, então, nessa categoria de contato imediato de segundo grau, pela presença de vestígios, né, do encontro, segundo a escala Hynek. Na terceira e mais controversa categoria, que é o contato imediato de terceiro grau, a gente tem um avistamento não só do objeto não identificado, mas de entidades animadas dentro ou fora da espaçonave, né? E aí as testemunhas chamam essas entidades, o Dr. Hynek chama de entidade animada, mas as testemunhas chamam de ocupantes, humanoides, UFOnautas, né? Ufonautas. De acordo com uma estatística apresentada no livro, de 1.250 casos analisados de contatos imediatos, 750 tinham espaçonaves de fato pousando e desses 750, 300 trazem relatos de criaturas fora da nave. Então dá para ver que é uma porção considerável, né? E por isso o Dr. Hynek ele insiste, né, que por mais perturbador que sejam esses casos, essa categoria do contato imediato terceiro grau, por mais difícil que seja lidar com ela, ela faz parte do fenômeno OVNI. Então ela precisa ser estudada. Ignorá-la não é uma atitude científica. De acordo com o Dr. Hynek, essa é a categoria que gera no público, né, maior desconfiança, maior repulsa e até preconceito, né? E aí na página 188 ele vai dizer por quê. Ele vai falar assim: é a confrontação com as entidades animadas que causa perturbação e repulsa em nós, seres humanos? Enquanto é a nossa inteligência que contempla o relato de uma aeronave, ainda que estranha, talvez nós ainda nos sintamos superiores em nossa contemplação. O contato com entidades animadas, por outro lado, possivelmente de formas de inteligência de ordem diferente da nossa, dá uma nova dimensão ao nosso medo ancestral do desconhecido. Esse panorama ele traz consigo o espectro de competição por território e a perda da hegemonia planetária, medos que têm raízes profundas. Então, o nosso senso comum ele rechaça a ideia de humanoides extraterrenos e nos leva a brincadeiras, a ridicularização e a piadas sobre homenzinhos verdes. A partir dessa reflexão do Dr. Hynek, a gente pode entender, né, que o contato entre humanos e não humanos, especialmente quando esses não humanos são formas de inteligência, formas de vida, né,
extraterrenas ou até então desconhecidas, ele representa uma quebra de paradigma, mas não só para a pessoa, para o contatado, né, para a pessoa que teve contato, mas para a comunidade e até para a humanidade como um todo. E aqui a gente vai entrar no cerne da questão do contato e do impacto que o contato vai ter na vida das testemunhas. A gente consegue dividir o impacto do contato com o desconhecido em duas frentes, né? A primeira é a frente individual, né? O efeito psicológico que esse encontro, esse contato tem, né? E aí, geralmente, as testemunhas, elas apresentam, né, nos relatos medo, ansiedade, muitas ficam tendo pesadelos ou não conseguem dormir por um período, confusão, desconfiança, às vezes, em raras vezes, admiração, curiosidade, interesse para saber mais sobre o fenômeno. Mas, paralelamente a esse impacto individual, né, esse efeito psicológico individual, a gente pode apontar que existe um efeito que não é de natureza individual, mas social, que é causado não pelo contato em si, mas pela revelação do contato à comunidade. Muitas testemunhas, na verdade, que vieram a público com suas histórias, e isso está registrado no livro do Dr. Hynek, né, por meio de alguns relatos, você pode ter uma ideia, né, da situação. Elas tiveram a sua vida virada de cabeça para baixo, tiveram que mudar de cidade, mudar de emprego, justamente porque elas sentiram na pele uma espécie de segregação, né, de preconceito, desconfiança por conta da represálias, né, por conta dessa experiência com o desconhecido. E aqui a gente pode pensar que esse tipo de reação, ele tem história, né? Quer dizer, essa desconfiança, essa hostilidade em relação ao que é desconhecido já produziu efeitos na humanidade, né? Em comunidades humanas, em outras épocas, assim. Na própria Idade Média europeia, já entrando até na Idade Moderna, quando a igreja tinha uma influência maior, né, sobre a vida das pessoas e regulava mais o dia a dia junto com o Estado, cidadãos que chegaram a reportar qualquer tipo de experiência com desconhecida, qualquer tipo de experiência que não pudesse ser explicada, né, experiências místicas, experiências que fugiam de uma ideia de normalidade, elas eram desacreditadas e na época não só segregadas como também eliminadas, né? E exemplos aqui vão de Giordano Bruno a Joana d'Arc. Qualquer pessoa que fugisse do status quo enfrentava, né, essa barreira do social, né, carregava esse estigma para o resto da vida e muitas vezes, né, isso as impedia de continuar vivendo. E aí da fogueira medieval, né, ao ostracismo contemporâneo, o contato com o desconhecido, ele é isso que ele se torna, né, é um estigma social. Então o efeito não é só no espectro individual, mas também no social. Quando eu estava fazendo as pesquisas para esse vídeo, né, para escrever esse roteiro, eu vi que o Dr. Hynek ele escreveu uma espécie de continuação pro primeiro livro, né, que chama The Edge of Reality, né, na fronteira da realidade, digamos assim, que também não achei notícia de que foi publicado aqui no Brasil. E ele, na verdade, ele coescreveu esse livro com o Jacques Vallée, que é um pesquisador bem proeminente do assunto, né? E cujo livro mais famoso ou pelo menos para mim o que eu conheço, é o Passport to Magonia, que também não tem edição aqui no Brasil. Bom, eu não li essa continuação, mas eu recomendo fortemente, né, a leitura do The UFO Experience, se você se interessa pelo assunto e se você está curtindo a série do History Channel, né, e quer uma complementação, um background para aquilo tudo que você está vendo, porque o livro do Dr. Hynek, ele realmente é uma tentativa de um esforço de investigação séria a respeito do assunto. Então, e a leitura é muito rápida, assim, o livro é cheio de relatos, né? Todas as categorias que ele traz tem exemplos de relatos, de avistamentos, e aí você vai vendo, né, como que alguém da física, né, ele é um astrofísico, na verdade,
vai lidar com o fenômeno, né? Como que é possível uma abordagem acadêmica e não mística, né, do fenômeno OVNI. E outra curiosidade que eu vou citar aqui é que o Dr. Hynek, ele fez um cameo no filme Contatos Imediatos de Terceiro Grau, do Spielberg. Até no site do IMDb consta que o Hynek foi o consultor técnico para o filme, além de emprestar, claro, né, a nomenclatura que ele criou para o título. No filme, a gente vai acompanhar todos os desdobramentos que a gente descreveu há pouco, né, os efeitos individuais, os efeitos sociais, na vida de um personagem, né, o Roy, que acaba testemunhando, acaba vendo, né, tendo um contato de segundo grau com um objeto não identificado. E aí, aí o filme retrata justamente a jornada dele, né, de investigação e de tentar entender o que ele viveu, né, tentar descobrir, desvendar o fenômeno. E aí eu achei legal fazer esse link que com o filme em si, é um material bem interessante, Contatos Imediatos de Terceiro Grau, e ele vai ser o assunto do nosso próximo vídeo aqui no canal. Então, se você ainda não assistiu, né, esse clássico do cinema norte-americano, eu sugiro que você assista para a gente poder discutir e refletir juntos sobre a jornada, né, de uma testemunha do fenômeno OVNI. Fique ligado e até lá!